Hoje eu quero falar com você que já tem um negócio digital rodando e que ele ainda não é a sua principal coisa, né? Ainda é uma segunda renda, um segundo negócio, ou você ainda tem um emprego e tá ali junto com o digital. E em algum momento, né, você vai ter que se deparar com a escolha de, cara, e agora? Para onde eu levo o negócio? Eu largo meu emprego, largo a minha renda segura para dedicar mais tempo ao negócio e crescer esse negócio? Eu mantenho as duas coisas? O que eu faço? Eu queimo a ponte, largo tudo? O que eu faço, né? E é sobre essa escolha e quais caminhos você pode tomar que eu quero falar hoje. A gente tem você tem algumas opções de como você pode conduzir essa escolha na sua vida e eu quero te apresentar algumas histórias, algumas visões do que é possível para você. Primeiro, né, vamos bater no tópico de queimar a ponte, de o digital é uma renda secundária para você que ainda não te sustenta direito, só que você se dedica meio expediente. Tem a galera de, cara, queima a ponte, né? Larga tudo e vai se dedicar mais, porque se você se dedicar mais, você vai faturar mais. O que é até verdade. Só que tem uma questão, né? As pessoas acham que o empreendedor, eles são propensos a correr risco. Mas não é exatamente isso. Não é que o empreendedor é maluco, é agressivo, né? Que é o estereótipo do empreendedor. Só que todo empreendedor, ele enxerga risco e segurança de uma perspectiva diferente das outras pessoas. Mas uma coisa é você ter a tua segurança garantida e você tá empreendendo como algo extra, né? Pra galera que valoriza essa segurança, às vezes o queimar a ponte é algo horrível, assim, né? Eu tô lendo aqui um livro, né? E ele até conta a história de uma pessoa que fez esse salto, cara, largou tudo e foi focar no negócio. Só que esse paradigma do tudo ou nada foi pressão demais. Foi pressão demais. Então o que ela enxergou? Cara, é melhor eu voltar pro meu emprego, tentar um acordo de menos horas, né? Então ela acabou voltando como consultora para a empresa que ela trabalhava. Então ela se dedicava menos ao emprego e podia se dedicar mais ao negócio, mas ela ainda tinha uma renda fixa ali e tal, ela tinha essa segurança. Então a primeira coisa que você precisa refletir é sobre a sua propensão ao risco ou até à maluquice, né? De largar completamente uma coisa que te traz segurança, se esse sentimento de segurança é muito importante para você. Essa é a primeira grande clareza que você precisa adquirir. Eu sou o cara do tudo ou nada? Ou isso vai ser uma pressão que vai me destruir? Porque tem chance de você ser o cara que vai se motivar, porque é tudo ou nada, ou você vai se destruir, porque você vai ficar completamente louco com essa parada da pressão. Você não vai aguentar a pressão. Não tem certo e errado, né? Eu, por exemplo, eu já queimei a ponte algumas vezes. Quando eu comecei a empreender, eu ainda estava na faculdade. Meu pai falava, faz os dois. Os dois nada, quero saber de nada, faculdade, se dane tudo, vou empreender. E aí fui empreender, deu certo, né? Deu certo. Mas eu tinha uma pressão muito grande. Que é, cara, se não der certo, o que eu faço? Mas a resposta era, se não der certo, eu volto pra faculdade, tá tudo bem, né? Só tranquei. No final das contas, deu certo, então eu não voltei. Mas aquela pressão, ela não foi algo que me atrapalhou, mas porque eu não tinha necessidade, né? Ainda era jovem, morava com os pais. É bem diferente, né? Se você tem uma família para sustentar. Então eu quero que a primeira coisa que você reflita seja: e aí, esse tudo ou nada é uma pressão que vai me levar para frente ou é uma pressão que vai me destruir? Você precisa dessa clareza, né? Isso é bem importante. Se você já tem um colchão financeiro e tal, talvez não seja não tenha uma pressão muito grande. Agora, se você precisar crescer o negócio rápido, senão você fica em apuros, cara, talvez isso seja uma pressão grande demais para você. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar aí, né? Eu sou um grande advogado da gente construir o nosso negócio digital da maneira que serve a gente. Então, se você quer ele como uma renda extra, que seja uma renda extra. Se você quer fazer 1 milhão por mês, que seja, vamos trabalhar juntos para isso, né? Mas o meu grande objetivo é ajudar você a conseguir montar um modelo de negócio que faz sentido para você e para sua vida, né? Então, vamos começar então falando dos caminhos, tá? A escolha. Então, você tem ali um negócio que te gera uma renda que ainda não é o que você desejaria de renda completa, e você está
com um emprego ou com uma outra empresa no físico, e você está com o teu negócio digital. Você tem duas fontes de renda aí, né? Então, uma primeira coisa que você vai se deparar quando você tem um negócio de sucesso, e quando eu digo de sucesso, é que o negócio deu certo. Você está aí no digital e já está fazendo 5 mil por mês, 10 mil por mês, mas a tua outra renda é 50. Então, pô, não faz sentido, né? Você fazer a transição ainda e tal. Ou mesmo que seja menos, né? Não seja 50, seja 30. Enfim, quando o negócio dá certo, o negócio digital dá certo, a primeira coisa que surge é: para onde eu levo esse negócio? E a gente tem algumas opções. Você tem a opção de se dedicar para crescer ele. E eu quero ilustrar isso com uma história. Aqui no livro, né, ele conta a história de uma moça que tinha o pai com uma empresa familiar, e ela assume a empresa e ela decide, na verdade, ir pelo outro caminho e não crescer. Ela decide a primeira opção, que é permanecer pequeno. E o que ela diz? Cara, eu vi meu pai tocar a empresa ao longo de 20 anos. E conforme a gente foi crescendo, eu vi a criatividade, a inventividade do meu pai sendo drenadas com o negócio crescendo, desde um homem só, né, que era o meu pai trabalhando, até ter mais de 50 funcionários. O estresse acabou com ele e com a sua qualidade de vida. E aí, a filha, então, né, depois de ver essa história, ela decidiu manter a empresa mais enxuta, menor. Então, ela não cresceu de maneira desenfreada, porque ela viu o pai se estressar com o crescimento. E ela tomou a decisão deliberada de permanecer pequena. Cara, vou ficar aqui com a empresa pequena. Então, ela continuou com uma empresa familiar. Então, o pai chegou a ter a empresa com mais de 50 funcionários. Era uma empresa de desenvolvimento de software, tá? Cara, ele cresceu muito e tal, só que ele foi se estressando cada vez mais. A filha, vendo isso, falou: vamos voltar para ser um negócio familiar, vamos permanecer pequenos. E isso é algo que eu quero que você entenda. O teu negócio digital, ele tem um objetivo, ele tem algum objetivo na sua vida, né? Ele tem que cumprir algum objetivo na sua vida. E quem define isso é você, né? Ou seja, é sim uma opção você permanecer com o teu negócio pequeno. Não tem essa parada, né? Os gurus falando que você pode fazer 1 milhão por mês no digital, ou então, 3 milhões por ano, 5 milhões por ano, né? Que é, sei lá, 400, 300 mil por mês. Só que se o teu negócio ele tem ali só uma função de, cara, é algo que você faz, que te dá uma renda extra, que você investe tudo, cara, se já te dá 10 mil por mês, isso já vai mudar a sua vida. Então é extremamente importante você ter clareza do objetivo do teu negócio e que você entenda que permanecer pequeno é uma opção. Você não é obrigado a crescer infinitamente como as pessoas aqui do digital, né, te vendem. Cara, não. Talvez você não queira ter jato. Talvez você não queira ter 50 milhões de patrimônio. Mas você queira ter uma segurança de uma renda passiva de 50 mil por mês aí, que, cara, com 5 milhões você já consegue. Então, se você tiver um negócio que te gera 500 mil por ano de lucro, cara, passou 10 anos, você bateu a tua meta e você vai ter a vida inteira de independência financeira. Então, a primeira grande coisa aqui, né, a primeira grande opção que eu quero que você considere é permanecer pequeno. Cara, permanecer pequeno, colocar um teto de faturamento e falar: olha, o negócio está dando 20 mil por mês de lucro para mim. Eu poderia crescer ele se eu me dedicasse mais, só que nesse nível de dedicação para essa renda, eu estou satisfeito. Então eu vou ficar por aqui mesmo. Permanecer pequeno é uma opção. E normalmente, quando a gente vê a galera ensinando sobre crescer negócio digital, cara, isso nunca é uma opção, né? Você quer crescer infinito. Você está fazendo 50 mil por mês, você quer o 100. Aí depois 200, 300, 500, 1 milhão por mês, 10 milhões por mês, até você se tornar esses gigantes do mercado, né? Que fazem 100 milhões por ano, mais ou menos. E é uma empresa gigantesca, 200 colaboradores e tal. Mas será que é isso que você quer da sua vida? Então, lembre, permanecer pequeno é uma opção. Vamos, então, para o segundo caminho, que é o caminho do crescer mesmo, né? Aqui ele conta a história de um cara que tem uma fábrica de mala e mochila. Então ele vende mala e mochila. Ele tem uma fábrica, então ele já cresceu. Ele tem, sei lá, 20 funcionários e tal. Só que aqui, né, é a opção do nem pequeno nem grande. E tem um exemplo bem legal dele aqui, né? Então, cara, ele tem uma fábrica, só que ele tinha que tomar uma decisão, que era a decisão se ele venderia os produtos dele num grande varejista.
né? E ter esse canal de distribuição que é os grandes varejistas. E ele decidiu que não, ele não ia se afiliar aos grandes varejistas e ele só ia manter a loja própria dele, né? O canal de distribuição dele. O que isso gerou? Cara, mala e mochila é commodity. Se você coloca num grande varejista, você vai ser comparado com todos os seus concorrentes ali, não vai ter nenhum elemento de diferenciação, virou commodity. Então, cara, a mochila 1, a mochila 2, tanto faz, né? E essa decisão de não se aliar, né, aos grandes varejistas e não distribuir o produto dele por grandes varejistas foi a decisão de dançar conforme a própria música. Crescer o negócio dele da maneira dele, né? Isso também pode ser, o dançar ao som da sua própria música também pode ser um modelo de negócio melhor. No caso dele, se ele tivesse ido pelo caminho do grande varejo, o produto dele ia virar commodity. Só que por estarem disponíveis em apenas uma fonte, as malas eram bem posicionadas no mercado e não são vistas como uma commodity. Então ele tinha, cara, a mala você só compra nessa loja aqui, que é a loja que produz a mala. Isso foi um elemento de diferenciação. Então ele tomou uma decisão que ele poderia aumentar estupidamente, muito, 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 a distribuição do negócio dele se ele fosse para o grande varejo. Só que ele preferiu permanecer menor e contratar funcionário, crescer a empresa dele e ter o canal de construir o canal de distribuição próprio. Então aqui, nesse exemplo, não é o exemplo de um cara que escolheu permanecer pequeno, mas é um cara que escolheu crescer do jeito dele. Ele poderia ter crescido muito, ter virado, cara, distribuir milhões e milhões de malas via grande varejo. Só que ele decidiu um outro caminho, o caminho de construir o canal de distribuição próprio, aumentar o número de funcionários da fábrica. Ele decidiu crescer, mas foi um crescimento que ainda assim mantinha ele dançando ao som da própria música. Se ele fosse para o grande varejo, ele ia ficar dependente daquele canal de distribuição ali, né? Ele ia ficar dependente. Ele decidiu crescer do jeito dele. Ele até fala aqui, né? O cara falou uma frase que nunca saiu da cabeça ali. Todos os dias difíceis têm duas coisas em comum. Isso normalmente tem a ver quando você tem alguma decisão para tomar no teu negócio, né? Tem duas coisas em comum. Você sabe qual é a coisa certa a fazer, mas você deixa alguém te convencer a fazer outra coisa. Então, cara, muitas vezes quando você se depara com a decisão de para onde você leva o teu negócio, você vai ouvir vários conselhos, né? O conselho do mentor, o conselho dos teus colegas de profissão. Só que ninguém tem a tua lente. Ninguém sabe para onde você deseja ir, qual é a função do teu negócio, o que você quer com aquele negócio. Então eles te dão conselhos que precisam ser filtrados. E aí ele diz aqui, cara, você sabe qual é a coisa certa a fazer, mas você deixa alguém te convencer a fazer outra coisa. Nesse exemplo do cara da mala, né, ia ter milhões de pessoas argumentando que, cara, se tu for pro grande varejo, tu vai vender muito, tua empresa vai crescer, nossa. Só que ele queria dançar ao som da própria música e não ter a dependência de um grande varejista. Então ele sabia a coisa certa a fazer, que era negar essa oportunidade e fazer o mais difícil, que é construir o canal de distribuição dele. Ele decidiu crescer, só que qual é o ensinamento dessa história? Ele cresceu do jeito dele, não foi um crescimento aleatório. E aí eu quero te trazer então, né? Até então eu te trouxe dois caminhos. O caminho de crescer e o caminho de permanecer enxuto. Mas uma grande lição aqui é você encontrar o meio termo. Eu vou te ilustrar com uma outra história. Aqui a gente tinha a Jéssica, e a Jéssica era dona de casa, mãe, ela cuidava da família, e em meio expediente ela tinha um escritório de contabilidade que era só ela. Então ela era contadora, cuidava dos filhos, da família, da casa, e em meio período ali ela tinha um escritóriozinho de contabilidade. O marido dela trabalhava e pegava a maior parte aí das despesas da casa, a renda dela não era necessária para o lar, né? Então, ela tinha ali uma renda extra de $100 mil por ano com o negócio dela, mas era uma renda que, cara, se sumisse, estava tudo bem. Até que o marido da Jéssica perdeu o emprego. E aí, cara, eles pensaram, esse negócio aqui, né, com um pouquinho de esforço, tá dando $100 mil. O negócio, ele foi
ele foi lucrativo, né? Ele estava dando $100 mil de lucro por ano, mesmo com a Jéssica se dedicando a ele, né? Apenas em meio expediente, mais concentrada em cuidar da família e sem se preocupar em ganhar uma montanha de dinheiro, né? Até que um dia o marido, então, foi despedido, foi demitido. E aí o que eles falaram? Pô, se o negócio foi um sucesso como um projeto paralelo, mas apesar de ser um sucesso, né, ele não dava renda suficiente para sustentar a família, eles decidiram o seguinte: pô, então o marido vai cuidar da casa e a Jéssica vai se dedicar muito lá ao escritório para crescer e conseguir compensar essa renda da família. O que isso aconteceu? Eles focaram, né? Então ambos se juntaram ali na empresa de contabilidade da Jéssica e ficaram se dividindo ali entre em cuidar da família, cuidar da casa e cuidar do negócio, os dois juntos. E o que foi acontecendo? Cara, a Jéssica sabia o que fazer para crescer. Ela sabia. Então ela cresceu. Aí o escritório de contabilidade ela conseguiu mais clientes. Aí ela começou a contratar contadores e foi foi avançando nessa direção de um maior faturamento. Só que isso foi significando, do jeito que ela cresceu, ela também ficou diante de custos bem mais altos e os resultados financeiros estavam refletindo, né, a necessidade de uma grande mudança, porque ela cresceu muito o faturamento, mas cresceu muito o custo também. Então ela estava com muito mais trabalho e tal, e o lucro não estava sendo refletido nisso aí, né? E aí ela conta: no início eu presumi que o crescimento era o único caminho. À medida que os negócios melhoram, você naturalmente contrata funcionários, não é? Então, foi exatamente assim. Ela tinha um escritório de contabilidade, o negócio foi crescendo, ela foi contratando outros contadores para crescer. Então, ela cresceu de maneira desenfreada. Só que ela percebeu que, cara, o jeito que ela cresceu, né? O negócio estava faturando mais, só que isso levou ela a custos mais altos e maiores obrigações. E isso gerou um peso na Jéssica, que ela falou: cara, eu gostava quando era enxuto. E aí ela reduziu a empresa. Ela reduziu a empresa de volta para ser um negócio de uma pessoa só. Só que ela já tinha o crescimento, né? Então ela conseguiu enxugar, mas ainda mantendo uma renda maneira. Qual é o grande ensinamento aqui da história da Jéssica? Ela assumiu que o único caminho era crescer, desenfreado, e crescer, e custo, e aumenta custo, e contrata gente e tal. E esse era o caminho para crescer faturamento. E aí depois ela reduziu o pessoal e conseguiu enxugar o negócio que já tinha crescido para voltar a ser uma empresa de uma pessoa só, que era ela. Então ela continuou lá com o negócio e tal. Então a parada é o seguinte: você precisa entender que tudo isso é opção para você. Você pode escolher permanecer enxuto, você pode escolher ter uma estrutura grande, como é o cara da fábrica lá, só que um crescimento de um jeito que faz sentido. O que a história da Jéssica ensina é que ela cresceu de um jeito que não fez sentido para ela. E aí ela voltou atrás do crescimento. Então ela cresceu o negócio e depois diminuiu o negócio. Ela não tomou a decisão inicial de permanecer pequeno e também não tomou a decisão intencional a decisão de crescer com intencionalidade, de crescer do jeito certo. Ela foi no piloto automático de, cara, o negócio que está crescendo, tem que contratar mais e tem que crescer mais o negócio, tem que crescer a empresa. E essa falta de intencionalidade fez com que no futuro, né, depois, ela parou, refletiu e falou: cara, não quero desse jeito. Enxugou o negócio. Então, você tem aí alguns caminhos, né? Você tem o piloto automático ligado, que fez a Jéssica crescer e depois diminuir, depois que ela parou para refletir. Você tem a opção inicial de escolher permanecer pequeno mesmo, cara, não vou crescer. Ou você pode escolher crescer, mas escolher crescer do teu jeito, de um jeito que faz sentido para você, que tem a ver com o futuro que você quer construir. O cara da fábrica lá tinha uma fábrica, 20 funcionários e tal, mas ele dançava ao som da própria música. Ele não dependia de um grande varejista. Então, essas são as grandes lições aí. Você pode permanecer pequeno, isso é válido. Você pode escolher crescer, mas de um jeito que faz sentido para você. E o mais importante disso tudo, né, dentro dessas duas opções, é você encontrar o teu meio termo. A Jéssica tinha um negócio que era uma renda extra, era meio expediente e que dava muito lucro. E quando isso se transformou
num negócio grande, ela não gostou. Então é isso que eu quis te trazer lá no início do vídeo, né? Que eu falei, olha, você tem a opção de permanecer pequeno. Então é importante que você reflita, cara, qual é a função do teu negócio. Talvez o teu negócio seja só a tua renda extra mesmo, 10 mil por mês que pinga, que vai direto para o investimento, para a tua independência financeira. E tá tudo bem, é uma opção para você. E não importa o caminho que você escolher. À medida que o escopo, né, do teu negócio, do teu projeto se expandir, você vai se ver dedicando todo o tempo disponível para reagir a situações, a criar nada de novo. Que é aquele famoso, né? Você tem ali o negócio e você acaba virando empregado, funcionário do teu próprio negócio. A solução para esse problema comum é se concentrar em trabalhar no negócio e não para o negócio. E aí aqui o livro, né, ele traz algumas ideias que eu quero trazer para você de quais áreas você tem que considerar para garantir o avanço no negócio. Ele fala aqui do hábito de você reservar 45 minutos por dia sem internet e você dedicar esse tempo exclusivamente às atividades para melhorar o negócio. E isso não é sobre manutenção, né? Não é sobre você manter funcionando, é sobre você ativamente pensar em avanço. Então, cara, você pensar produto novo e tal, né? Aí ele fala de algumas áreas. Primeiro, desenvolvimento do negócio. Eu tô com algum produto novo, algum serviço novo a caminho, é você parar e pensar, cara, o que eu posso criar para avançar mais no negócio? Esse tipo de pensamento, ele é muito mais importante do que as atividades de manutenção. Se hoje o teu negócio funciona, você tem ali, cara, você vende um curso no Perpétuo com um vídeo de vendas. E aí você produz conteúdo no YouTube e no Instagram, isso leva para o vídeo de vendas e esse é o teu negócio, te dá 10 mil por mês. Tá, você pode. O que você tem que parar para diferenciar essas tarefas? Tarefa de manutenção é você otimizar a tua campanha de anúncio. É você escrever uma VSL melhor. Agora, uma tarefa mais estratégica para você desenvolver o negócio é que outro produto eu posso fazer para utilizar esse mesmo funil e faturar mais? Esse é o tipo de tarefa, né? Que é você trabalhando no negócio. Desenvolver uma oferta nova ou uma ação de venda nova. O que eu posso fazer? Será que eu consigo vender esse produto com outro funil? Será que eu consigo fazer uma página de vendas escrita e vender ele no Perpétuo? Será que eu posso fazer um lançamento? Vou planejar um lançamento desse produto. Outra coisa importante para você fazer é resolver problemas velhos, né? É muito comum no negócio digital, principalmente, né, surgir certos problemas que você aprende a contornar em vez de resolver. Então é basicamente assim, eu tô postando no Instagram, mas tô postando de qualquer jeito, não, e o meu YouTube sustenta tudo, então eu não dou tanta atenção a isso ali, né? Eu criei um sistema que contorna o Instagram. Só que pode ser interessante você, ao invés de ignorar isso, você montar um sistema que você produz conteúdo no Instagram de uma maneira mais intencional e com qualidade e de uma maneira que alimente ali as tuas vendas diretamente, né? Outra área para você pensar que vai trabalhar no negócio e gerar avanço é a área de você fazer ajuste de precificação. Cara, aumentar o preço do seu produto, enxergar ali, né? Principalmente se você tem um serviço. É interessante você ter um processo de aumento de preço, que cara, sei lá, uma vez no ano eu reviso os preços dos meus produtos. Você pensar nessas coisas. E a outra grande área super importante é a comunicação com o cliente. Quando eu falo de comunicação com o cliente aqui, eu não estou falando de responder e-mail ou tirar dúvida dos clientes, mas se comunicar com eles ativamente, né? Proativamente. Newsletter, atualização. Uma regra fundamental é agir primeiro, né? E não se limitar a reagir. E se você dedicar, cara, 1 hora por dia, meia hora por dia, mas sempre tiver essa intencionalidade de trabalhar no que realmente traz avanço para o negócio, o seu negócio vai avançar. Então, um grande risco que você corre quando você está ainda nessa situação que o teu negócio não é o principal, mesmo depois que ele torna o principal, é você ficar preso nessas atividades de manutenção. E isso é um grande erro, porque o que mexe o ponteiro são essas atividades mais intelectuais, mais estratégicas. É você pensar num novo produto ao invés de ficar fazendo o suporte de dúvidas do produto atual. É isso que vai te fazer avançar, né? E é extremamente importante, portanto, você monitorar o teu negócio. É você ter ali, cara, uma ou 2 vezes por mês que você para avaliar o negócio. Registra indicadores, faturamento, olha para os teus funis. Se você tiver essa intencionalidade, né, com regularidade,
você tá ali rodando esse funil de VSL. Cara, uma vez no mês, para ver, cara, será que eu consigo regravar essa VSL melhor? Será que tem um outro produto que eu posso colocar de order bump? Se você tiver essa diligência, essa disciplina de uma vez por mês, 2 vezes por mês, você tirar uma manhã, um bloco de 4 horas ali para você analisar o teu negócio de fora e não fazendo essas atividades de manutenção, cara, as suas chances de avançar no teu negócio são muito mais altas. Então eu te dei aqui, né, alguns ajustes importantes para você avançar no teu negócio e ter essa intencionalidade de crescer o negócio, mas eu também te trouxe as opções que, cara, permanecer enxuto é uma opção, e aí você trabalha essa melhoria contínua. Crescer é uma opção, mas cresça de uma forma que você continue dançando no seu próprio ritmo. E lembre, né? Cara, sempre que você tem que tomar uma decisão, na maioria das vezes, né? Pelo menos, sempre não. Mas na maioria das vezes que você tem que tomar uma decisão, você sabe qual é a coisa certa a fazer, mas você acaba deixando que alguém te convença a fazer o contrário. Então, se você decidir por crescer, cresça do seu próprio jeito, no seu próprio ritmo, dançando a sua própria música. E é extremamente importante que você encontre o meio termo, né? De, cara, o negócio grande não funciona pra mim. Isso, inclusive, é a minha própria história também, né? Eu cresci um negócio, eu vi que não fazia sentido, depois eu reduzi e voltei a ser enxuto. Eu passei por isso também. E tem um quarto caminho aí, né? Um terceiro caminho, na verdade, né? Tem você pode permanecer enxuto, você pode crescer, mas eu quero trazer uma outra roupagem aí para esse assunto, só a título de comentário mesmo, que é você ter uma empresa visando a venda da empresa. Então, visando o equity. E tem grande diferença, né? Quando a maioria dos nossos negócios digitais de educação, eles são negócios de marca pessoal, eles são centrados na marca pessoal do mentor, do professor. E, portanto, eles não têm muito valor de mercado. Só que eu quero trazer aqui as informações para você, para caso você deseje, né? Caso você deseje ir por esse caminho, de criar uma empresa para vender. É um modelo completamente diferente do modelo de educação, do modelo de educação não, desculpa, do modelo de marca pessoal, mas talvez seja algo que, se você hoje, né, o seu negócio digital é uma prestação de serviços, por exemplo, talvez faça sentido, né? Então eu quero te explicar quais são os elementos importantes aqui para que um negócio seja caracterizado como expansível, vendável. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, que aqui eu tenho que me achar. É isso. Se você quer ter a opção de um dia vender o seu negócio, é necessário planejar a venda tomando medidas específicas. E tem uma distinção muito grande, né, dos negócios de educação, de marca pessoal e dos negócios vendáveis. Um negócio expansível, vendável, ele se fundamenta em algo que é tanto explicável, que pode ser explicado, ensinado, quanto valioso, que tem valor de mercado. Exemplo, um contador presta um serviço muito valioso, mas que não é facilmente explicável. Ele não pode simplesmente contratar qualquer pessoa e delegar o serviço. Por outro lado, né, é muito possível você ensinar alguém a limpar as mesas de um restaurante. Mas isso não é tão valioso assim. Então, a convergência de um negócio que expande, que você vai poder vender, é essa convergência entre algo que é explicável e algo que é valioso. Ou seja, o explicável cara, qualquer pessoa, sem formação prévia, você consegue treinar. E algo valioso é que o mercado valoriza. Aí ele dá 2 exemplos aqui, né? Ele fala de esse cara, né, que está explicando isso, ele criou uma empresa que conduzia grupos de foco de consumidores para grandes empresas. Mais uma vez, é um serviço altamente valioso e que também é possível de ser replicado por novos proprietários. Se você vende a empresa e outra pessoa toca a operação, o serviço continua parecido, você consegue treinar as pessoas e isso é extremamente importante se você quer ir para esse lado do equity, né? E independente do caminho que você vai, se você quer permanecer enxuto, crescer a sua empresa, mas no seu próprio ritmo e não se preocupar com equity, ou você quer desenvolver um negócio para ter um evento de liquidez, né, e fazer a venda do teu negócio, o elemento em comum dessas diferentes abordagens foi um senso de controle do próprio destino e a liberdade em se dedicar a um projeto considerado importante. À medida que o seu projeto cresce, você também precisará tomar decisões com base nas suas preferências e visão. Lembre que é bom tomar essas decisões e é bom poder tomar essas decisões. Então, cara, é extremamente gostoso você poder decidir o seu destino.
essas decisões, né, muitas vezes são decisões que a gente considera difíceis. Cara, eu cresço negócio, eu não cresço, eu contrato, eu não contrato. E tudo isso é muito difícil. Só que esse é o tipo de coisa que vai te possibilitar o crescimento, né? Então, eu quis aqui te explicar, cara, o que você precisa fazer para crescer. E será que você quer dar o pulo você quer transformar o seu negócio, que hoje é uma segunda renda, num negócio que é uma renda principal? Eu acompanho hoje alguns negócios que estão nessa fase. Eu acompanho um mentorado que tem uma empresa de consultoria de TI e hoje ele tem um negócio de educação ensinando profissionais a evoluírem na carreira de TI. Ele tem 2 negócios, então. Ele tem um negócio de consultoria e tem um negócio de educação. A ideia é que o negócio de educação cresça ao ponto dele poder largar alguns contratos de consultoria, mas a empresa vai continuar lá. Então ele vai continuar com os 2. Só que hoje é consultoria, educação. Depois vai ficar assim, mas os 2 vão continuar. Então eu quero que você entenda que você tem a possibilidade, e essa é a possibilidade tão incrível que o digital nos proporciona, que é a possibilidade de você desenhar um modelo de negócio que serve à sua vida. Você pode ter um negócio pequeno, você pode ter 2 negócios pequenos, você pode escolher crescer esse negócio pequeno para ficar maior, mais ainda enxuto, ou então crescer ele de uma forma que você expanda e tenha uma empresa, uma estrutura gigante. Mas o mais importante, e que eu quero deixar aqui como mensagem final, é que no final das contas, quem decide é você. O poder está na sua mão. E esse poder, ele é o que traz essa grande liberdade para a gente definir o que a gente faz com a nossa vida. E como o livro falou aqui, né? Lembre-se, é bom tomar essas decisões e melhor ainda é poder tomar essas decisões. Essa decisão estar na sua mão, cara, isso é um grande motivo de felicidade, tá? Independente se você quer permanecer com um negócio enxuto como renda extra, se você quer crescer ele dançando no seu próprio ritmo, ou se você quer ir por outro lado e você quer vender o seu negócio e ter um evento de equity ali, você quer, cara, transicionar equity. Independente do caminho que você escolher, a decisão está na sua mão e é maravilhoso ter esse poder de decisão. Eu espero que isso tenha te ajudado a refletir sobre o que você quer para o seu negócio e para a sua vida. E se você precisar de ajuda, inclusive, né, para monitorar, né, e para desenhar esse modelo de negócio que vai servir a tua vida, pode contar com o meu apoio. Bota um comentário aí que você quer ajuda e vamos conversar.